Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para tratarmos de um assunto que eu já vou dizer qual é. Antes de mais nada, eu não fiz isso em nenhuma das vezes anteriores. Hoje eu vou chamar, você viu na abertura do programa, a nossa viagem para a Grécia em maio novamente, maio de 2020 agora. Nós vamos conhecer um monte de lugares, principalmente a ilha de Rhodes, que eu não fui ainda, né? Nós vamos voltar para Creta, o Palácio de Knossos, vamos para Mykonos, Santorini, Acrópolis, museus arqueológicos de Acrópolis. Então vai ser uma viagem cultural. Eu faço isso, eu tenho feito isso todos os anos, passar o meu aniversário no país que eu nasci, e convido amigos para ir comigo. Então, você está aí, você viu no começo e vai ver no final também do programa, o endereço do blog, e você entra, se você sentir o chamado, você entra em contato e nos acompanha para lá, ok? Então, pois bem, hoje o tema que nós vamos tratar é tudo e nada. O que é o tudo? O que é o nada? É isso. Assunto interessante, né? Você já pensou nisso? Discutir o tudo e o nada? Pois é isso que nós vamos fazer hoje. E aí, Jorge, tudo bem? Cento e tantos por cento. Cento e tantos. Hoje ele não definiu. Antes, geralmente é 110, não sei o que. Hoje é 99. Isso aí, tá bom. Não, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tem algum recado que você queira dar? Assim, nós estamos... É o primeiro programa do ano novo, né? Acho que é isso. Do ano novo, nessa concepção, né, que a gente... Do ano de 2020. Uhum. Não, A turma cria expectativas, né? Faz planos, faz promessas, essas coisas. Então sei lá. Que é um ano novo convencional, né? Que convencional. O ano vai começar em 1º de março, né? Mas é interessante que daí, ao menos nesse período que, assim, profanamente é o que se chama de final de ano ou de festas, as pessoas dão uma parada nesse processo assim, caótico que é a vida, para experienciar o que seja esperança, né? Sim, então se renova tudo. Mesmo sendo uma esperança instintiva ou uma esperança emotiva, né? Ainda assim, ela dá uma ideia do que seria o mundo onde a esperança fosse a realidade do dia a dia. Então, sob esse aspecto, é extremamente positivo, né? Só que assim, aí, na medida em que os dias vão se desenrolando, pronto, né? Aí a pessoa vai sendo engolida pela própria vida, né? Pelo próprio mundo, assim, por aquilo que nela existe para ser resolvido, né? E por aquilo que no mundo existe para ser resolvido. Daí isso ele cobra de tal maneira o tributo que é o tempo, que daí não sobra tempo para esperança, não sobra tempo para alegria, não sobra tempo para felicidade, e principalmente não sobra tempo para paz, que a ponto de se confundir o paz com cessação de atividade. Então, assim, eu preciso parar com o meu trabalho para tirar férias para poder ficar em paz. Isso. Então, a pessoa ela precisa fugir do mundo para poder ficar em paz, né? Quando a vida inteira deveria ser um dia de paz após o outro, um dia de felicidade após o outro, um dia de alegria após o outro. Isso é que é uma vida de ser humano, né? E como você fala muito aqui, aprendi um termo aqui que eu desconhecia, né? Que é a tal da causalidade, né? Uhum. Esses dias aqui, eu, por causalidade, não, porque eu recebo todo dia no Facebook e o Facebook te manda, né, as lembranças de um ano atrás, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e numa dessas apareceu um texto fantástico seu, que eu até te falei depois, né? Esse texto meu não pode ser fantástico. Fantástico, sim senhor. Foi em 2013, 2013, exatamente, no qual você falava sobre o dia 31, essa passagem, é um texto que eu compartilhei com todo mundo, tá na comunidade Vida Inteligente, postei no meu perfil pessoal, no meu grupo também, o grupo que tem meu nome também. Eu acho que vale a pena ler, porque aquilo lá, ele foi muito feliz ali, né? naquela descrição do que é esse dia 31, desse primeiro. Fantástico, eu recomendo a leitura. E ele é brincalhão mesmo, mas é um baita de um texto onde ele
tem a felicidade de expressar bem o que é isso. Né? Eu não tenho escrito muito no Facebook, Sim, né? Não sim. tenho ido muito. Mas aí, quando eu escrevi, assim, eu já escrevi assim, daí estava vendo alguma coisa e daí dá uma sensação assim de que precisa ser externado, assim, como se fosse uma cócega, um calor aqui assim na região do timo. E daí eu escrevo, né, e enter, e eu não corrijo. E daí, como eu nunca li o que eu escrevi, daí então, assim, pode sair com erro, sai com erro, e daí acho que é ruim, então eu prefiro não escrever do que... Porque se eu for revisar, quem vai revisar é a minha mente concreta, né? E a minha mente concreta é insuportável, né? Porque sou extremamente rigoroso, principalmente comigo mesmo. E daí o que vai sair já não tem mais sentido, então eu prefiro não revisar. Isso, e como eu não quero fazer nada sem revisar, daí eu não escrevo. Tem uma dificuldade muito grande. Em compensação, quando escreve, é textão. De uma passada de caneta, né? Se escreve. Muito bom, muito bom. Muito bom. E quem quiser, peça não vou ficar compartilhando, senão eu recebo um monte de chamado aqui. Procure na comunidade Vida Inteligente ali, que é sensacional. Ah, sim, você tem até, eu lembro bem, é 954, 984 é o título. Aí fala, que número que é esse? Agora você lembrou. Sim. E sabe o que é o título? É o número de palavras que tem. Isso porque no fim você fala. Eu escrevi o título antes de começar a escrever. Tá vendo? Então, e no fim é o tipo. Por que é esse 954? É o número de palavras do texto dele. Foi a única vez que eu fiz isso. Eu botei o título antes de começar a escrever. E era o número de palavras. Daí eu fui escrever, daí parei. Né? Então, mais uma vez, repito... Se alguém tiver o trabalho de contar, pode ser que tenha a mesma quantidade. Leia que vale muito a pena. Pois bem, então, o tema aqui hoje que nós vamos conversar exatamente já faz parte disso aqui, né? Porque no fim do ano, ou durante o ano aqui, a gente pensa em tudo. Eu vou mudar tudo, eu vou fazer tudo, planeja tudo, e no fim não acaba não fazendo nada. Tudo e nada, né? Essas duas palavras são frequentes na nossa vida, direto. Então hoje nós vamos tentar, vamos ver se etimologicamente ou não, acho que nem sei se tem etimologia para tudo e nada, mas nós vamos tentar ver a palavra em si, do jeito que a gente fala muitas vezes sem saber o que estão falando, e também vamos ver se mais profundamente o que significa o tudo, né? Já falamos sobre o todo, hoje nós vamos falar sobre o tudo, que não deixa de ser um todo também. É a mesma coisa. Né? Todo é o cósmico, tudo é humano. Ótimo, já está aqui uma definição que já é esclarecedora. E também o nada. Existe o nada? Não, está aí. Então, é isso que nós vamos falar. Então, divirta-se. Eu me divirto que eu só fico ouvindo aqui e interrompendo para perguntar aí. Tem uma coisa muito interessante que assim, para que a gente consiga analisar um ente abstrato, um ente é um conceito, ou um ser, ou uma força, ou uma energia, ou obrigatoriamente eu tenho que usar a mente abstrata, porque se eu vou analisar um ente abstrato utilizando a mente concreta ou a emoção, aquilo abstrato para a mente concreta é inteligível. Aquilo abstrato... É inteligível? É inteligível, é não compreensível. É ininteligível. Ininteligível, sim. Desculpe, é ininteligível. Assim, não tem código de linguagem. Se eu vou tentar analisar o abstrato do ponto de vista emocional, aquilo é uma coisa... É aquilo. E nada, ou não existir, é a mesma coisa. Então, para contemplar o ente, para compreender o ente, a coisa em si, eu tenho que estar no plano em que a coisa acontece. Por isso que o trabalho da iniciação, no momento atual, é fazer com que a mente concreta ela se entrelace com a mente abstrata, para que daí, em se entrelaçando, ela aprenda rudimentos de abstração, porque só quem consegue analisar o abstrato é Nesse caso, o entrelaçamento é importante, né? O entrelaçamento é a razão da existência. É mesmo? Sim, porque você tem a mente concreta entrelaçada com o astral, com a emoção, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Conversamos no programa passado, no programa anterior, exatamente. E até é interessante complementar, porque aqui é um assunto muito...
não é complexo, não é difícil, mas é um assunto amplo. Amplo, perfeito. Na verticalidade, sabe? Não na horizontalidade. Então, até é bom a gente conversar. Então, a mente concreta, ela está entrelaçada com as emoções, né? O astral com a mente, conforme a mente rúpica. Quando, na verdade, quem deveria ter entrelaçado seria a mente com forma, que é a mente concreta, entrelaçada com a mente sem forma, que é a mente abstrata, a mente rúpica com a mente rúpica, né? Quando essas duas se unem, então aí ela é equivalente ao que se conceitou como a mente universal, Mahat, né? Quando isso acontece, aí a emoção ela está totalmente equilibrada, o instinto, né, a vitalidade totalmente equilibrada e, por decorrência, o físico também. Então, há uma mudança atômica na estrutura física do ser humano, né? Por isso é essencial que aconteça ao longo das existências. Obrigatoriamente tem que acontecer. Eu fiz essa pergunta, lembra do programa ou programas que nós fizemos sobre elementais entrelaçados? Quer dizer, não lembro o programa, mas eu sei o assunto. Então, naquele tempo, naquela situação, você disse que a gente tinha que trabalhar esse tipo de entrelaçamentos, né? E por isso que agora eu pergunto da importância, que você disse que isso aqui tem muita coisa que a gente tem que desentrelaçar, vamos dizer assim, não é verdade ou não? Você desentrelaça para contemplar. Tá. Né? Porque assim, você tem um emaranhado que você consegue... Isso, emaranhado, tá. E é isso que você vai desentrelaçar para contemplar, porque em contemplando você resolve. Tá. Na questão da mente concreta com a mente abstrata, então tem que fazer com que haja uma distinção entre a razão e a emoção, né, para que não se confundam as duas. Sim. Né, porque daí aí a razão ela tem que tender à abstração, tem que tender à intuição. Aí sim, aí a coisa está funcionando perfeitamente. Então, para a gente compreender um ente abstrato, você tem que agir abstratamente, porque senão você vai pegar a pessoa que tem a consciência focada no emocional, ou no instinto, ou na mente concreta rudimentar, e vai tentar discutir um conceito abstrato. Não é que a pessoa não ligue para o que você está falando, não é que ela não goste daquilo, é que aquilo tem que ter assim, pré-requisitos para ser compreendido. E o pré-requisito não é acadêmico, não é que a pessoa tem que ler 1 milhão de livros para compreender o que é abstrato. Não, ela pode nunca ter lido nada e, em contemplando um pôr do sol, compreender absolutamente o que é o abstrato e está em condição de discorrer e conversar sobre. Né? Então, quando eu consigo fazer essa união entre a abstração e a análise concreta, aí então tudo mais no ser humano passa a entrar no seu devido eixo. Para contemplar e para discorrer sobre um assunto abstrato, tem que ter um rudimento que seja de mente abstrata desenvolvido. E o desenvolver a mente abstrata ou desenvolver o entrelaçamento com a mente concreta, e tem a ver sobre a compreensão de tudo e nada, é um processo como se fosse assim, quando você vai para a academia e daí você vai fazer determinado exercício, né, ou quando você vai andar, então o ato de andar, aquele impacto, né, do calcanhar, né, e do resto do pé no solo, ele vai ativar a Prithvi-tattva, né, e aquilo então causa uma mudança física no organismo, e a mente, manas, a mente concreta, ela interpreta aquilo como alguma coisa prazerosa, o ato de andar. E vale para qualquer coisa que a gente depois cria o hábito de fazer, né? E aí, então, a mente tem 2 princípios funcionais, que é retenção e expulsão. Então, tudo aquilo que causa uma satisfação, uma impressão boa para a mente, passa por um processo de retenção. Retenção é um processo vibracional da mente, que ela tende a criar módulos do que acontece no momento daquela vibração da retenção. Quando você vai começar a andar, aquela primeira impressão já ativa aquilo que está retido, né? E te causa um bem-estar que se propaga para o organismo. Então, a compreensão, o estudo, o vislumbrar o abstrato, né? O ter contato com a intuição, tudo isso é um trabalho, é um processo de criação mental, um processo de criação de musculatura mental, de hábito mental.
né? Para quê? Porque daí, em havendo a retenção, funciona. Se ao contrário, a pessoa tem um foco de consciência no astral, ou no instintivo, ou no concreto mais denso, e você vai querer impor a ela as tuas ideias, né? Acontece o contrário, acontece um momento de repulsão. Repulsão aí, o estado mental que Manas vai se colocar. Manas é como se fosse o sentido adicional, né? Então, o estado mental que vai se colocar é de repulsão àquilo que está chegando. Então, associe essa antipatia, essa repulsão ao assunto e à pessoa. Aí, quando vem a pessoa, deve ser assim, putz, lá vem um chato. Isso. Por quê? Porque o cara só sabe falar de eubiose. Perfeito. Assim, ou de outro assunto qualquer. Por exemplo, né? Por assim, com relação a mim, deve pensar isso, porque é só o que eu sei fazer, né? Então, eu não tenho código de linguagem para outra coisa que não seja conversar filosofia esotérica profunda, né? Que é a essência do bem-estar, que é a eubiose. Então, essa é a origem da antipatia. A mente, ao ver a outra pessoa ou outro assunto, ela se coloca em um estado de vibração que lhe é incômodo. Então, nós já falamos sobre isso. Então, você quer... alguma coisa evolui e aparece no tempo certo. A empatia, então, que já falamos sobre simpatia, empatia, antipatia... É um estado mental físico. Ela é física. Nós não falamos, acho que, sobre isso, ou não sei. Não, nunca é na mesma profundidade que a gente sempre mas vai veja avançar. só, então, até a empatia é algo mental, então. Não, a empatia, ela é física. E a antipatia, ela é física. É que a empatia, quando daí a mente, ela se coloca em um estado mental de retenção. Então, aquilo que está acontecendo, ela retém e se altera, né? E quando isso vai acontecer novamente, o status correspondente entra em atividade e a mente se coloca em um estado de alegria, de bem-estar. Né? Então, ela tende a fazer aquilo e aquilo gera o hábito de fazer. Só que daí você pode ter empatia por uma coisa construtiva ou empatia por uma coisa destrutiva. Já que você está falando em mente, nós estamos falando sobre tudo, a pergunta é pertinente. Tudo que eu vivo, tudo que eu vivi, você viveu, ele está retido na nossa mente? Tudo, de certa forma, está retido na nossa mente? É porque assim, você faz alguma coisa hoje, né? E se você, é como se fosse assim... registrado, não só retido. Não, assim, você tem na tua casa lá uma estante de livros. Sim. Tem o livro que você usa mais, você sabe onde está. Sim. Mas o livro que você usa pouco, você não sabe onde está. Mas está na sua estante porque te pertence. Sim. É assim que funciona. Então está tudo aqui dentro. Por isso que, claro, você se recorda de um troço de 50 anos atrás, de um momento, uma imagem, tudo isso aqui perfeitamente. O conceito de memória não é saber onde está, é esticar vitalmente Manas até o lugar onde se encontra o que você deseja. Por isso que a gente falou agora um pouquinho, Mahat, quando juntamente concreto com a mente abstrata, aí você passa a ser a mente universal, aí você está próximo ao conceito de todo. E agora me diz outra questão, ligada também ao tema. Dizem que para a gente mudar, para a gente se transformar, para a gente dar lugar para o novo, você tem que esvaziar a mente. É o termo, esvaziar a mente. Não existe isso. Não existe isso aqui, né? Não. Como é que você vai esvaziar? Então, tem o conceito de sabedoria e a antítese é a ignorância, né? Em sânscrito, sabedoria é vidya, de vid, né? Que isso, é conhecer, e outro, a raiz, né? E outro é vidya e avidyan. A último A de vidya é um acento, aquele grave, né? E o último acento de avidya é um circunflexo. Circunflexo, sim. A vidya, ela é tão concreta quanto vidya, né? Vidya, assim, eu estou olhando para você e eu vejo assim, o grego, isso é vidya. A vidya olha para você e digo assim, um ET, né? Então eu crio uma fantasia, eu crio mentalmente alguma coisa, só que a criação mental, ela é tão real quanto. Sim, a criação, nós já falamos isso aqui, né? Pensou, criou. Uma vez criado, né, aquilo que tem que ser transformado, né, tem que ser sublimado, não tem como esvaziar. Você vai ter que pegar, eu quero mudar, eu decidi que a partir do dia 2 eu vou mudar, você é outra pessoa. E aí? Perfeita decisão, ótimo, parabéns, bem-vindo ao mundo humano. Só que é o seguinte, para mudar, né, não tem um botão que você vai apertar. Mágico, Você não pode pegar e varrer tudo para baixo do tapete, que daí é mentira. Né? É a máscara falando por quem está atrás da máscara, é a persona se manifestando.
tem que ir, a única maneira de mudar é pegar, assim, item a item e transformar. O transformar que se chama de sublimar. Sublimação. É fazer emergir, é contemplar, é entender, né? E aí então sublimar. Como é que se sublima? Compreendendo o que aconteceu, no momento que aconteceu, as suas restrições de consciência na hora em que aconteceu. Você tem que ser um juiz, mas tem que ser um juiz neutro, né? De você mesmo. Daí, em resolvendo, aí avança para o seguinte. Não tem como eu vou esvaziar a mim mesmo, que daí eu já vou ser outra pessoa. Porque se usa muito esse termo, né? Esvaziar a mente. Você deve esvaziar a mente. Mas daí esvaziar a mente se aplica quando você vai fazer meditação. Sim, mas o que é esse esvaziamento? Não, aí não é esvaziar, é serenar. Pode ser, mas usa um termo errado, então. Não, esvaziar não tem como. Né? Aí a pessoa vai lá, tenta esvaziar, fala, pô, mas tem um monte de coisa na minha cabeça e eu não consigo fazer isso. Tudo que você viveu, tudo que você compreende, tudo que você sente, tudo que você ama, odeia, empatia, antipatia, tudo, todos são seres vivos, né? E aí, todos eles querem um acesso à luz do sol, pegar que vem através dos olhos, da fala, das ações. Então, eles tendem a acontecer. E quando você daí vai tentar pensar em alguma coisa, né, a mente ela está trabalhando o tempo inteiro. Então, tudo aquilo está vitalizado, tudo aquilo está energizado. E todos eles tendem a se transformar para você em imagem ou voz. Então, você quer ficar em paz, quer meditar, ou qualquer coisa assim, e aí começa assim, você começa pensando no universo e acaba lembrando no boleto que vai vencer dia 5. Perfeito. Né? É porque você não aprendeu a serenar. O que é serenar a mente? Tem horário para tudo. Então, tem uma hora que eu vou ir ao banco para pagar o boleto. Então, ansiedade pelo pagamento da conta, você espera e se manifesta na hora em que estiver na fila do caixa. Agora, no momento, não. Por quê? Porque agora eu vou pensar no universo. Então, é questão de mandar, né, na própria mente para que então ela serene, para que você decida o que você quer pensar. Você decida. Como todo mundo grita ao mesmo tempo, a chance de fazer uma estratégia pequena, a chance de ouvir esse meme é pequena, a chance de conduzir a vida adequadamente é pequena. Por quê? Porque é uma nave, é um navio, né, onde está todo mundo gritando, o timoneiro, os remadores, o marcador de compasso, né, e, sabe, daí não adiantaria o capitão, né, que devia dar as diretivas, né, ele fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele não tem voz para aquilo. Aí ele tem que pegar e gritar, silêncio, né? Quando ele faz isso e todo mundo fica em silêncio, então, não, agora eu vou definir a minha rota. Define a rota e vai. Isso aqui é serenar a mente, né? Agora, esvaziar, não tem como. E a gente não pode usar palavras como se não... Aí é que está, exatamente por isso. A gente não pode usar a palavra como se ela não tivesse um impacto, porque daí eu vou estar me enganando. Eu disse, não, eu vou esvaziar a minha mente para pensar no bem da humanidade. Não existe esvaziar a mente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então eu vou serenar a minha mente para pensar no bem-estar da humanidade. Aí sim, porque se eu digo esvaziar, só o fato de falar esvaziar significa não ter ninguém. Não ter ninguém é o pessoal que está na minha mente e fala assim, putz, mas isso aí é uma ameaça? Claro, né? claro. E aí então você já fica em um estado de defesa quase instintiva, né? E aí você está tentando fazer com que funcione o hemisfério direito e na verdade quem está agindo é parte da amígdala cerebral colocando o organismo em um estado de defesa. Então a gente tem que ter muito cuidado porque falou, criou. Isso. Falou, criou. Né? Bom... Peraí, antes de você seguir, bom, talvez você se você achar que você deve complementar primeiro, não, pode. Tem um ditado que a gente usa muito, não sei se é nacional ou se é internacional, quem tudo quer, nada tem. Isso aí tem uma profundidade nisso. O que é eu querer? Eu quero tudo e eu não tenho nada, eu não obtenho nada. Quem tudo quer, nada tem. Tem uma profundidade nessa frase. Toda expressão popular ela é um axioma esotérico. Sim, eu quero buscar isso aqui. E sabe por quê? Porque assim, você pode querer tudo, né? E você pode ir conseguindo 1, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 1 milhão. Só que daí para cada coisa que você quer, é um desejo que tem que ser criado. E quando você atende esse desejo precisa ser alimentado. Então daí você
Sim, já falamos isso muitas vezes alimenta aqui. 2, alimenta 3, alimenta 4, 4.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de desejos, e você vai avançando e vai querendo, e vai querendo. Chega um ponto em que é uma limitante física, orgânica, É que nem as elétrica. pirâmides financeiras. Elétrica. Então, Igualzinho. você está querendo alguma coisa profundamente agora, e aquela outra coisa que você quis profundamente antes, ela já não tem mais vitalidade para ser mantida por você, então você não consegue deixar ativo aquilo que gera o que atende aquele seu primeiro desejo, né? E aí você não tem força para manter o fato externo. Aquele desejo, ele deixa de ser alimentado, mas continua a existir em você. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando chega um ponto em que você não consegue alimentar todos, Perfeito. há uma congestão astral. Essa congestão astral implica em buscar reservas vitais do organismo, né? E buscar reservas vitais do organismo e tirar do discernimento lança o sujeito, o ser humano, a pessoa, em um profundo estado de depressão. Por quê? Porque não tem vitalidade para alimentar os desejos. Você perde a razão de existir. Por quê? Porque a razão, ela se coloca onde acabam os desejos. Se a tua razão de existir é um desejo, você vai dar com os burros na água. Tem até um ditado que fala também, né? Cuidado com o que você deseja, né? Você pode ser atendido, alguma coisa assim, Você né? vai ser atendido. É um negócio mais ou menos. A questão é que o teu desejo pode vir quando você já não mais deseja. Você odeia profundamente. Puxa, eu queria que aquela pessoa... Na hora, no momento de raiva, no momento... Aí a vida anda, né? E a vida anda em ciclos, né? E o universo se move elipticamente, né? E aí chegou um ponto em que aquele teu inimigo, né? Já não é mais teu inimigo. E aquilo que você pediu estava andando para ser executado, e no momento que você não deseja, aquilo acontece. Daí vem o quê? Remorso. Exatamente. Arrependimento. E o arrependimento o arrependimento é um artifício muito interessante, porque ele mantém vivo permanentemente a causa da tua dor. Né? Ao invés de você compreender que daí o teu estado de consciência naquele momento era esse, e hoje você não teria pensado aquilo, e que haveria uma maneira de resolver humanamente, fraternamente. Então, isso faz parte do amadurecimento das pessoas, né? Aí a coisa acontece, e aí, então você se arrepende por ter feito, né? E o arrependimento, ele vai fazer com que todos os dias aquele fato aconteça, porque tudo aquilo que foi criado no momento ainda precisa ser alimentado. Precisa, é verdade. Aí a vida, ela é gasta para alimentar desejos e ex-desejos. É como se você tivesse ex-desejo, só que o ex-desejo, ele não deixa de existir, ele continua existindo, ele vai cobrar a fatura. Cobra. Cobra. E aí a vida, ela é gasta em administrar esse tipo de coisa, e a razão não acontece, e como não acontece a razão, a abstração para compreender o tudo e o nada mesmo esquece. Né? Então, vamos voltar onde eu te interrompi. O conceito de nada é uma coisa interessante, porque, assim, por volta do século III a.C., então se criou uma expressão no latim vulgar, res nada. Mesmo? Res nada? Res nada. O res nada era quando você ia discutir alguma coisa que dizia respeito ao Estado, ou à cidade, ou à polis, né? O res nada era o assunto em questão. Né? Então, res nada o que nós vamos conversar? WhatsApp. WhatsApp, isso aí. Ou qual é o próximo? What next? Né? Então, isso era o res nada. Porque o nada, a origem da palavra nada, é o verbo nascer. Com o uso popular do res nada, né? Ao longo de alguns séculos, nas variações daí do latim, ele passou a significar o que hoje a gente entende como nada, que daí, hoje é a negação da própria origem da palavra. Né? Que o res nada era uma coisa a ser discutida, e hoje nada é como se fosse nada. Por quê? Porque chegou um ponto em que, daí, como não havia nada a discutir, se assimilou que daí nada podia ser res nada, e o nada passou a ser nada. Essa é a origem do nada. Então o nada não existe nem etimologicamente.
É um conceito humano. E nunca existiu nada? Não, é porque o conceito de nada, do ponto de vista cósmico, é uma impossibilidade. Olha só. Mesmo quando não existe matéria, existe alguma coisa. Sim, assim, quando existe vazio, né? Não existe vazio. Então, mesmo quando o universo inexiste, quando os universos inexistem, ainda existe a ideação que um dia virá a ser os universos, ou manifestado, ou Deus que nome se queira dar, não é? Daí, depois desse momento, se criam as divindades, depois se criam os planos. Então, o nada, no conceito que se tem hoje, é uma impossibilidade, é uma palavra que não tem... você só pode, assim, usar para o coloquial, tipo assim, se compreender alguma coisa, não compreendi nada. Aí sim, agora, se você quiser usar o nada enquanto conceito, ele inexiste. Inexiste, impossível existir o nada, né? E o tudo... o tudo também é uma abordagem humana, porque ele é uma derivada do que seria o totus, que é o todo. O todo, sim. Né? Só que o todo também tem que ser analisado sob vários aspectos, porque assim, a gente olha o mundo que nos cerca. Daí, o mundo que nos cerca é tudo. Né? O mundo que eu consigo enxergar é tudo. O universo que eu vejo é tudo. Não. Não, por quê? Porque o universo, o mundo material que eu vejo, ele é uma parte do mundo que o antecedeu. Então, a gente vê o mundo da matéria mais densa, né? Antes que essa matéria mais densa estivesse pronta, há um outro mundo de matéria, do qual uma pequena parte foi concentrada para criar essa. A gente conversou sobre na questão dos 7 planos, né? Foi. Então, você tem o plano do Akasha. O Akasha se expande para delimitar o universo, né? Daí, uma parte dele, depois da expansão, se contrai, né? E aí vai gerar a matéria seguinte, Vayu, né? Aí Vayu vai se expandir para delimitar uma segunda camada do universo, né? Com matéria, com hierarquia, com consciência, com vida, com evolução, com início, com meio, com fim, com graduação de consciência, com tudo, exatamente igual. Daí se expande, né? E aí vai e se contrai. Depois da contração, uma parte daquele Vayu, daquele ar, vai se transformar naquilo que a gente conceitou hoje como Tejas, como fogo. Se expande o mundo ígneo, físico, né? E aí, depois dessa expansão, vai se contrair, e daí, de uma parte dessa contração, se cria um outro mundo. Qual é o mundo? Apas, água. Aí o mundo, água, se expande a matéria, né, para delimitar, e vem e se contrai. Uma parte dessa matéria contraída se aglutina, né, e forma o que a gente conceitou como terra, que é uma densa Prithvi, né? E aí se expande, e aí a matéria Prithvi expandida começa a se organizar para quê? Para que haja descida das outras consciências no plano mais denso, para organizar a própria matéria. Sempre o plano superior organiza o plano inferior imediatamente a ele, sempre. Então, assim, a mente abstrata... É um processo infindável. Infindável. Então, o conceito de tudo, né? É assim, não, mas atomicamente, então quando chego no átomo, o átomo é o fim de tudo, né? O átomo físico, mas depois tem o átomo etérico, tem o átomo astral, tem o átomo mental, tem o átomo, e assim vai até o que seria o átomo elevado como se fosse a 7ª potência mais negativa, para eu chegar ao que seria um exemplo do que é um mundo dentro do outro. Quando se chega ao ponto de daí fazer uma divisão atômica, né? Isso provoca, você pega um pouquinho de material, né, e faz uma fissura atômica, você quebra aqueles átomos e aquilo gera uma reação em cadeia, né, que assim faz com que a matéria física experiencie o contato com a matéria, com o mundo imediatamente anterior, desencadeia uma quantidade de energia assim quase incontrolável. Um exemplo disso é a energia nuclear. Então, quando se quebra o átomo físico, você pega um pouquinho de matéria física e quebra, e aquilo gera uma quantidade gigantesca de energia. Qual? Vital ou etérica. Agora, você imagina se você pegar um átomo mental ou um átomo búdico, a energia contida em um átomo mental, em um átomo búdico, né, seria suficiente para desestruturar toda a matéria do plano físico. Puxa!
Então, assim, o que seria, pensando como a humanidade atual, que só pensa na questão beligerante, né? Assim, quando vão definir a força de um terremoto, é tantas toneladas de TNT, né? Ou tantas bombas atômicas. Sempre o referencial sempre é a morte. A morte é lazer, é desejo, é referencial. Então, vamos usar o referencial morte. Então, se pegássemos um átomo, né, de um plano mental ou de um plano búdico e fizéssemos uma dissociação, seria a arma definitiva. Por quê? Porque toda a matéria do plano físico deixaria de estar encalhada. Então, o conceito de tudo, ele é absolutamente limitado, porque é só esse momento, é só a Tadharma Miru, é só onde a vista alcança. Então, o conceito de tudo também inexiste, se você for aplicar do ponto de vista abstrato. Por quê? Porque ele abarca tudo nesse plano físico, tudo no plano astral. E onde é que está o plano físico? Todo o mundo físico está dentro do mundo astral. Todo o mundo físico e o mundo astral está dentro do mundo mental. Todo o mundo mental, astral e físico e vital estão onde? Dentro do mundo búdico. Por quê? Porque são, assim, é como se fossem vários universos, um dentro do outro. E a gente vive na camada mais densa. Por falar nisso aqui... Você percebe, então, que daí para compreender o conceito de todo, né, aí o tudo, né, ele abarca obrigatoriamente uma visão de mente abstrata, porque senão não funciona. E o universo, universo, então eu pensei, poxa, o universo, do ponto de vista etimológico, era usado para definir, né, um conjunto, o universus populus, né, é o conjunto das pessoas, é o todo populacional. Então o que é o universo? É só o conjunto das coisas, não é o universo, a criação universal. Por quê? Porque o universo é finito, né? Já é finito em camadas, imagina na lateralidade. Você sabe que eu lido com fractais, né? Estudos fractais, tudo isso aqui. O fractais vem de fractus, que é parte de um todo. Considerando que nós somos parte de um todo, nós seres humanos, estamos humanos aqui, seja lá o que nós somos, nós temos todo ou tudo, ou sabemos tudo, ou temos condição de acessar tudo, ou nós temos uma limitação. Porque se você disser que não, então não tem nexo tudo isso aí que propagam, que nós somos iguais, nós somos o micro do macro, patati, patatá, todas essas coisas que dizem. E alguém me reclamou por falar nisso hoje, mas às vezes é impossível. Eu vou aproveitar para responder. Me falaram que sempre a gente tinha que dar uma referência de livros naquilo que a gente aborda aqui. É difícil, né? É impossível a gente passar, né? Tem muita coisa que não dá para passar em livro. Não tem, infelizmente. Não é que a gente não queira. E mesmo se for pegar livros de filosofia publicados, né? Então, às vezes, a gente trabalha com fragmentos, né? Você pega, assim, um escrito, uma frase de Platão, uma palavra da tradição egípcia, uma palavra da tradição védica. Sem dúvida, isso. Você junta e aí pega uma parte do conhecimento esotérico e aí vai se concebendo e assim, costurando uma coisa que torne o código de linguagem compreensível e visível a quem está ouvindo. E a gente tem uma responsabilidade ao indicar alguma coisa, né? Porque você não sabe. Porque, assim, se pegarmos um assunto puramente abstrato e colocarmos no papel, escrito, o que está ali já não é mais o assunto. Por quê? Porque ele não cabe no papel. Tá aí. Esse que é a grande dificuldade do revelador. Você pega um revelador, o professor Henrique José de Souza, né? Qual é que é a grande dificuldade? É pegar a visão dele do todo, né? E aí passar por um funil universal até chegar a uma escrita em um código de linguagem que aqueles que fossem procurar compreendê-lo realmente compreendessem. E ainda que dele estabelece uma dinâmica, né, para que isso aconteça, que assim, que não é o caso, mas há um processo, né, para que se compreenda. Por quê? Porque o colocar no papel engessa a coisa. O professor diz assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Quando você pega alguma coisa do abstrato e você traz e coloca no papel, né, há uma coisa produtiva, é que daí
aquele substrato do abstrato está tendo uma experiência humana porque ele está tendo corpo físico. Perfeito. E ele foi plasmado, criado, né, pela alma de quem o escreveu. Né? Ele experiencia a matéria. E essa é a própria razão da essência que você perguntou sobre compreender o todo. Perfeitamente. Óbvio que sim. E aí é uma coisa muito interessante esse assunto que você trouxe, do tudo e do nada, porque dá uma ideia da dimensão do ser humano. Isso que eu quero Não existe esclarecer. um ponto distinto, né, assim, no todo cósmico, na própria matéria. Todos os pontos, cada unidade é exatamente uma parte do que está acontecendo de maneira geral. Então, o ser humano ele tem que ser visto assim, de cabeça para baixo. Não é que eu, corpo físico, tenho um vital, tenho um astral, tenho um mental, tenho um búdico, tenho um átmico. Não, eu, Atman, quer dizer, uma centelha da própria origem das coisas, estou encapsulado, eu tenho uma veste, né, que é o do plano búdico, que é a intuição, eu tenho uma veste abstrata, eu tenho uma veste de mente concreta, eu tenho uma veste no mundo das emoções, eu tenho uma veste no mundo vital para alimentar isso tudo, e eu tenho, por fim, uma cúspide, um ápice invertido, que é isso que chama corpo físico, que é o veículo que me permite compreender a matéria mais densa e entrelaçar todos os universos em uma única criatura. Então, o ser humano assim, é um bolo de 7 camadas que vai desde a Terra até o imanifestado. Corta uma fatia desse bolo, essa fatia se chama ser humano. Então, ele é formado por toda a matéria do universo, ele tem em si toda a consciência do universo, ele tem em si toda a sabedoria e todo o conhecimento do universo, e ele tem toda a experiência de todas as hierarquias que já existiram no universo. A questão do incognoscível. Principalmente porque você é parte dele. Sim. A questão é o seguinte, aonde que eu vou procurar, onde que eu vou colocar meu foco de consciência. Porque é como se fosse daí um bolo de 7 camadas, mas você vai olhar para qual camada? Todo mundo olha para a primeira ou para a segunda camada, ou na terceira. Daí levam a vida pensando só no físico, ou no instinto, ou na emoção. E o resto está esquecido. É como se você tivesse recebido de herança, né, uma biblioteca com 7 andares. Né, e tem um elevador para chegar nos 7 andares. Né, e a joia preciosa do Lótus é o 7º andar. Né? Só que na medida em que você vai subindo, né, os livros ficam mais esparsos, né? E tem um código de linguagem específico, como se fosse assim, um idioma para cada andar. No último andar tem um livro só. Né? Só que é muito mais divertido você ficar no primeiro, por quê? Porque tem um código de linguagem que você conhece, e tem livro pra caramba, e você diz, não, vou procurar um livro de filosofia. Isso. Passou por um drama, uma comédia, por uma ficção, por um livro de comida, não sei o que e tal, e senta e lê, anda mais um pouquinho e lê e tal. Não, agora eu vou pegar e vou dar uma subidinha para ver o que tem no andar de cima. Daí você vai no vital. Não, agora eu vou ver o que tem no outro. Daí você vai no astral, putz, mas já vim em 3 andares, agora vou dar uma sossegada por aqui. E então, onde que você está passando a tua vida? No andar das emoções. E por que você está passando a tua vida no andar das emoções? Os outros andares acima de você, eles deixaram de existir? Não, claro que eles não. existem e aguardam ansiosamente a tua presença. Por quê? Porque o contato daquela parte que nunca foi visitada com você, que é representante do ser humano, é no dia que você entrar e acender a luz. Bela analogia você fez, é bem isso mesmo. Mas é isso que acontece. Então, nós gastamos a vida nos 3 andares inferiores, né? Gastamos a vida e a gente não se preocupa em nem organizar a mente concreta, e jamais foi no andar da mente abstrata, raramente vai. Quando sim, fica um livro perdido no elevador, lá do 3º, do 4º andar, e vem para o térreo, né? E aí você, tive uma ideia, tive uma intuição. Tal. Sim. Não, mas é que lá em cima, o andar inteiro é intuição, o andar inteiro é amor universal, o andar inteiro é conhecimento. Né? E quando você está lá, você é dono daquilo, você é aquilo, você não precisa buscar nada. Então, na medida que você
anda, né, do mundo profano, né, profanos, quer dizer, aquele que está fora do templo, né? Qual o templo? Teu próprio templo, meu templo. Por que eu sou um templo? Por que sou um templo? Por que cada um de vocês é um templo? Porque em você, obrigatoriamente, né, em cada um de nós, tem que ter uma centelha divina, que é aquilo que nos move. Né? Então, se eu tenho um lugar, uma construção, onde dentro tem algo divino, qual é que é o nome daquilo? Templo. Sim. Né? Então, cada um de nós é um templo onde anda a própria divindade. E a gente carrega essa divindade para todos os lugares, né? Às vezes lugares onde ela não deveria ir, lugares mentais, astrais, coisas assim, né? Mas ainda assim, sim. Então, enquanto o ser humano não se der conta que daí ele é um templo vivo da própria divindade, né? Cósmica, além universal, né? Não dá valor nenhum à vida e vai continuar se sentindo assim, puxa, mas porque o universo, porque não sei o quê, porque daí as divindades, as hierarquias, né? E aí passa a vida inteira procurando alguém para adorar, passa a vida inteira atrás de um Deus, passa a vida inteira atrás de uma divindade, e ainda encontrando a divindade, adora qualquer coisa, pedra elemental, quadrado, qualquer coisa, não interessa o que seja, pega formas, né? Esse não, eu vou pegar e fazer aqui uma fórmula mágica, porque daí esse elemental com aquela fórmula mágica vai trazer riqueza. Não, você é o senhor do próprio universo, e a única maneira do sétimo andar saber o que acontece no primeiro é se você for lá contar, porque o sétimo não se mistura com o primeiro. O ser humano ele é o elo de ligação entre todos os planos universais. Por quê? Porque todos os planos universais estão nele, são ele. Então, e aí quando... Né, e por isso fala assim, um por todos, todos por um, na verdade, conforme disse o professor Eu ia falar do Atniatniatat. O um no todo e o todo no uno. O uno no todo, quer dizer assim, a divindade una, né, ela para ter experiência e compreender até onde vai densificar da matéria, precisa criar a multiplicidade, então ele está no todo, e o todo obrigatoriamente está no um, por quê? Porque tudo que a gente vê está dentro do plano vital, todo o plano vital está dentro do astral, todo o astral está dentro do mental, todo o mental está dentro do búdico, todo o búdico está dentro do átmico, o átmico é um átomo. Tudo que a gente vê está dentro de um átomo, que daí é a expressão da própria divindade ou do manifestado. Pralaya, acabou a matéria, acabou toda a existência e acabam todas as hierarquias do elemental, do externo, do plano mineral que seja, né, até uma hierarquia rúpica, um sura, um asura, um kumara, não sei o que, cessa para todo mundo. Né? Aí o conceito de nada ainda não existe. Por quê? Porque existe todas as experiências concentradas em um ponto à espera de existir enquanto matéria. O que falta para a gente compreender é o que é matéria. Né? A gente pensa que matéria é só o que a gente toca, e o resto, e o vital, e o astral, e o mental. E aí, será que isso é só um lugar, eu vou guardar as minhas emoções? Eu sou tão egoísta que o astral é um mundo onde estão as minhas emoções? Não. É um mundo, é um plano cósmico, onde todos têm atividade, do menor ser até os planetas, até os corpos siderais, todos eles têm contraparte, todos eles também têm corpo vital, todos eles também têm corpo astral, todos eles também têm corpo mental, assim como nós temos. Qual é a diferença entre o ser humano e um corpo sideral? Em termos de planos, nenhuma, igual exatamente. A diferença é que daí um conglomerado de seres humanos é que forma a ânima de um corpo sideral, a alma. Nós formamos a alma da Terra. Por quê? Porque nós somos a Terra. Porque já conversamos sobre isso, interessante. Nós falamos aqui de uns 30 programas do Vida Inteligente. Cada palavra que você falou, nós já fizemos temas do Vida Inteligente. Então, quem tiver a ideia ou a intuição vai assistir as outras coisas que complementaram o que nós falamos hoje. O que eu quero compreender, que eu quero tentar compreender, é porque para se atingir tudo isso você usa muito, e repito aqui, você fala que todo o caminho de tudo é iniciação.
Né? Você fala que a pessoa trabalhando, ela consegue se alterar e buscar esses caminhos. O caminho é o caminho da iniciação. A iniciação é o caminho, vamos dizer. Né? Por que existem hoje, dentro desse todo, desse universo, existe muito menos escolas iniciáticas, existe muito mais coisas, isso aí que você já abordou, desejos, essas coisas do ser humano. Se você fizer uma enquete no mundo hoje, o que cada um quer, entra a parte dos prazeres, dos desejos, dessas coisas. É que a gente vive num mundo regulado pelos desejos, né? Exato. Então, aí a pergunta Por que um mundo regulado por desejo vai dar abertura para que a mente, nem que seja a mente concreta, se estabeleça, se quando a razão se estabelece, a maior parte do desejo é sublimado? Assim, por que você vai fazer alguma coisa que te prejudica ou que te ceifa a tua vida? Então, como as emoções, né, os desejos mais densos é que norteiam, regulam o mundo é esse pandemônio, né? E aí aquela oferta, né, aquele conhecimento libertador, né, ele passa a ser hostilizado ou recusado ou perseguido de tal maneira que ele vai cada vez mais se encolhendo para sobreviver à espera em que se crie um momento próprio para ele vir à tona novamente. Porque aí já falamos mais um tema aqui, que é o tal do livre-arbítrio. E por que daí o foco assim, hoje é desenvolver a mente concreta? É porque nós estamos no quarto momento evolucional, quarto sistema. Isso significa o quê? Que a mente, como quarto princípio, deveria estar totalmente já desenvolvida. Essa que é o X da questão. Então todos deveriam agir racionalmente, mas com uma racionalidade completamente superior ao que se entende hoje como racionalidade. Mas o que a gente vê hoje é boa parte da humanidade agindo baseado na emoção ou nos instintos. A que você atribui isso? No seu ponto de vista, claro. Primeiro, ao livre-arbítrio de cada um, né? Tá. É lógico. E depois, porque a própria coisa cósmica, ela tem por princípio o respeito a que a evolução se faça por si mesmo, né? Então, depende de cada um compreender e evoluir. Agora, chega um ponto, né? É como um salão de festas, cada um dança como quer. Sim. Agora, não existe festa eterna, né? Em algum momento, olha, gente, o sol nasceu, acabou a farra, todo mundo para a rua, né? E o sol já nasceu, né? E aí, então, quando a luz está apagada e você está no salão de festa e tomando bebida, então quem determina o ritmo da tua dança é aquela coisa frenética dos instintos. Com certeza. Né? Então, assim, é o instinto mais primitivo tomando conta do corpo nos movimentos que se entende como se chama de dança hoje, né? Tudo bem, no escuro o pandemônio está no seu habitat, só que uma vez nascido o sol e uma vez terminada a festa, todo mundo tem que esvaziar o salão. E quando o pandemônio, né, o instinto, a razão, a emoção mais densa, ela vem à luz, você vê que a pessoa que daí dança loucamente na penumbra, não vai dançar loucamente à luz do dia porque ela não quer se expor ao ridículo, não é? O que acontece? Isso falando em termos de analogia. Sim, claro, né? Claro. O que acontece? Nesse ponto é que daí a pessoa assim, putz, mas olha, eu tomei um pouco, mas fiz um papelão. É porque daí, então a razão, assim, há pequenos fragmentos de razão, e o que a razão faz? Ela julga a ação da emoção, e a emoção, tendo contato com a razão, ela julga a ação do instinto. Isso é evolução. Porque daí o instinto, ele não vai deixar de ser instinto, porque se o ser humano não tiver inteligência instintiva, ele morre. Por quê? Porque nada funciona. Instinto não é só para fugir do bicho. Instinto é que mantém o conceito de vida, né? Se não tiver uma emoção densa, né, também não é o conceito de vida, porque tem essa emoção, ela tem que estar entrelaçada com o instinto para alimentar e fazer o fluxo de vitalidade, né? O que tem que se estabelecer, e é isso que a iniciação provê, é um controle sobre o processo, que o instinto continue sendo instinto, mas quando ele ouvir a voz da emoção, ele serene. Que a emoção continue sendo emoção, mas quando ela ouvir a voz da razão, ela serene. Que a mente concreta continue sendo mente concreta, mas quando ela ouvir a abstração, ela serene. Respeito, autoridade, aí sim, a gente tem um fluxo normal de vida, e aí se alguém diz assim,
quem é ser humano aqui levanta a mão. Você pode levantar a mão de certeza que você não vai errar. Porque é interessante, ó, usando uma mente lógica, se nós somos parte do todo, né, isso é inquestionável. Inquestionável. Inquestionável, perfeito. Então tá. O todo que eu conheço, todo que nós estudamos, o todo que a ciência prova, a ciência, né, para aquelas pessoas que não acreditam em esoterismo e essas coisas todas, a ciência prova que tudo isso que nós vemos, até a ciência, os cientistas abriram mão da sua radicalidade e dizem que não é possível que não tenha uma energia, uma força, que tenha... Organizadora. Perfeito, Lógico. Perfeito, tá, lógico, isso que eu quero usar essa palavra. Lógico. Então, considerando que o universo é lógico, os planetas têm rotação, tudo é lógico, tudo é simétrico, tudo é perfeito, e nós, sendo parte do todo, temos que ser exatamente isso. Nós temos que ser certinhos, nós temos que ter a nossa rotação, nós temos que ser. Nós somos perfeitos. Podemos não estar perfeitos, mas nós somos na essência. Então, se todo mundo vem com essa consciência, essa consciência está em algum lugar. Se eu sou parte do todo, eu tenho um pedaço do todo, é o fractus. Por que eu não ajo de acordo com o todo? É porque, Grego, é que assim, o superior, ele pode ajudar o inferior estendendo a mão, não é? Mas o inferior só pode receber essa ajuda caso ele também estenda a mão. Então, a divindade em cada um de nós, o amor fraternal em cada um de nós, a intuição em cada um de nós, ela está o tempo inteiro de mão estendida em direção à mente concreta. Como a mente concreta que a gente tem é uma concretude voltada à emoção, ela olha só para baixo e não olha para cima, né? A mesma coisa assim, a emoção. A razão pode até ter uma determinância, mas ela não vai mandar na emoção, a não ser que a emoção olhe e autorize. Há um conceito de autoridade, há um conceito de limite, há um conceito de ética e de respeito, inclusive para com os erros de cada um. Então, nós não somos perfeitos, por quê? Porque aqueles que em nós, no conjunto, representam a não perfeição, têm autonomia e autoridade para serem assim, até que eu consiga, aos poucos, a duras penas, através da iniciação, fazer com que então sejam moderados, sejam transformados, sejam sublimados e se misturem com o plano seguinte, para criar uma nova geração, né? Uma nova classe de entes. Aí você cria entes elementais, vitais, diferenciados, entes elementais, astrais, diferenciados, entes elementais, mentais, diferenciados, e aí você fica uno com a divindade, e é o que se deseja, e é o que é necessário, porque a matéria tem que ser transformada. Essa que é a razão da existência, né? E a única maneira de transformar a matéria é através do ser humano, porque o ser humano transforma a matéria física, transforma o vital, ele que cria na matéria astral, ele que cria na matéria mental. Eu não sei se você falou aqui alguma vez, se eu li em algum lugar, mas acho que foi você que falou, não sei. Que qualquer que seja o tempo de vida, digamos assim, vem a abelha, você dá um tapa na abelha, matou a abelha. Você pisou na formiga, você arrancou uma planta, você fez uma queimada, tudo isso aqui. A experiência desses elementais, vamos dizer, desses seres perfeitamente, ela vai para o conjunto. Perfeito. Claro que sim, então. Claro que sim. Então... porque, assim, quanto mais evoluído na escala de consciência o ser maior o número de indivíduos que compõem uma alma. Então você pega, às vezes, assim, uma floresta inteira, tem 5, 6, 10 indivíduos, né? Aí quando você pega, assim, um grupo de animais, tipo assim, zebra, ou esses que andam em grande quantidade, né? Sim, aquilo búfalo, tudo ali, essas coisas. Aquele é um indivíduo, né? Um indivíduo trabalhando existindo na pluralidade. As experiências de cada um contribuem para o indivíduo. Então, tem, assim,
tem um determinado caminho que um grupo passa que sempre os leões atacam. Com o tempo, o indivíduo agrega experiência e aí o bando todo já não passa mais por aquele caminho. Então a evolução demora muito para acontecer. Os minerais é a mesma coisa. Assim, você acha que a evolução acontece só para o ser humano, só para o animal, só para o vegetal? O mineral, existem indivíduos minerais, né? E eles evoluem, só que daí evoluem assim, mais demoradamente, né? Só que todo esse processo de evolução, ele vai agregar consciência ao indivíduo. Quando vai indo em direção ao homem, ao reino nominal, então você tende à unificação. Assim, a quantidade de indivíduos que vai formar um ser humano, ela tende a ser múltiplo de 7. Então, uma moda, né? Então pode ser um ser humano, 749. Mas então você sai de multidões inteiras para um indivíduo. Mas tudo o que acontece é para que daí a experiência transforme a matéria e contribua para que isso faça com que a iniciação aconteça. Só isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Estamos lá, estamos quase em cima, tá? Mas ainda dá para fazer essa pergunta que quero fazer. Considerando quanto tempo tem o ser humano na face da Terra? Se você considerar o ser humano como... No nosso tempo, no tempo que a gente aqui, tempo terráqueo. Sim, se você considerar o ser humano como... já tendo ouvido a polarização de Prana e conceituar o masculino e o feminino, tudo. Ainda não bem nesse formato. Desde o início, da entre 16 e 18 milhões de anos. Milhões de anos. Tá. Essa é a idade do ser humano, do conceito que se tem hoje e com as características que tem hoje, tipo assim, o conceito de individualidade, os germes, assim, os resquícios de atividade mental separada, você pegar e tirar a consciência do neurovegetativo, passar para o cérebro espinhal. Então, aquilo que caracteriza o ser humano hoje, mais ou menos 18 milhões de anos. Né? Lógico, aí tem um período que é o final meados para o final da raça lemuriana, depois começa a raça Atlântida, depois começa a raça Ária, que é o que a gente está agora rumando para ser esse sétimo raça. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, porque ao mesmo tempo no planeta que nós estamos agora, e vamos dizer, o ser humano está aqui 18 milhões de anos, como você disse, mas ao mesmo tempo você encontra períodos pré-cambrianos e não sei o que, coisa de bilhões de anos. Bilhões. Mas aí já existia o ser humano não nessa conformação. Como assim? Lógico que daí tinha a raça lemuriana e antes a raça hiperbórea e a raça bórea. Ainda eram seres que tiveram essa forma porque o momento evolucional que nos antecedeu não foi concluído. Então, ao invés do ser humano começar essa sequência de evolução nesse momento já com o corpo físico denso, definido, essa coisa assim, o resto da evolução anterior ele veio ser feito nesse momento que a gente está agora. Só que daí lá a compleição de matéria era diferente. Então os seres que vieram, as primeiras raças no nosso ciclo evolucional atual, elas ainda não tinham o formato de matéria que a gente está acostumado hoje e nem a forma, obviamente, assim. Então, quer dizer, tem forma de bilhões também, de bilhões de anos. Lógico, e ainda existem resíduos, Se olhar para cima, você ainda vê hoje, mas não é o assunto. E também não vou falar sobre isso. Mas ainda assim, porque está tudo evoluindo. Assim, não, beleza, só para... Não existe um átomo no universo que não esteja em evolução, E ninguém está terminado. Ninguém está terminado, está todo mundo andando junto. O que acontece é o estado de consciência em que cada um está. Eu posso, só para a gente encerrar, eu posso estar tremendamente enganado, porque eu sou nesse monte de coisa aí. Nós estamos atrasados, muito atrasados. Não, é que assim, a gente atrasou, o processo inteiro atrasou por conta de algumas não conformidades que aconteceram antes, Mas é que daí, então, é como se tivesse vindo assim um interventor para colocar as coisas em ordem. Então a gente está agora vivendo um período, o fim de um período de atraso e o início de um período de zero não conformidades, que é o novo ciclo. O que a gente tem hoje daí é uma pororoca, Então, assim, os dois tônicos de água velho com o novo, se encontrando, E a gente que define, assim, para que lado que eu vou, por quê? Porque é um estado mental. A vida é um estado mental, Então, você viver
né, no inferno, no céu, no paraíso, bem ou mal, com ódio, com alegria, com paz ou não, sendo livre ou se sentindo escravo, odiando todo mundo, amando todo mundo, não muda nada. Por quê? Porque é um estado mental. A única coisa que tem que levar muito em conta e prestar muita atenção é que tudo aquilo que for feito vai ter que ser resolvido. Por quê? Porque é criação de matéria. Todo pensamento é criação de matéria. Toda emoção é criação de matéria. Toda ação é criação de matéria. Toda a verbalização é criação de matéria, né? E como não existe nada, o conceito de nada não existe, como não existe vazio, não tem um ponto de fuga, não tem um ralo no universo Sim. onde a não conformidade vai sair. Não, ela fica para ser resolvida, né? E por aquele mesmo processo que a gente conversou antes, que é o processo de atração e repulsão, ele funciona em vida e em morte. Cada um cuida dos seus próprios filhos, né? Independente de em qual corpo a gente esteja. Filhos astrais, mentais, vitais e físicos, obviamente. Eu espero que você esteja certo em tudo que você fala, porque... Eu estou tão certo quanto um peregrino pode estar. Perfeito. Né? E não, porque em o ser humano, adquirindo o nível de consciência que a gente vem falando aqui, entramos no 15º ano agora, né? Eu acho que em isso acontecendo, a sequência será muito mais rápida. Mas você falou uma coisa muito certa. Você não percebe que o próprio conceito de tempo já está mudado? Sim. Assim, hoje é janeiro, amanhã já é dezembro. Então, isso. É porque daí a coisa cósmica, né, ela está de tal forma se misturando que a gente vive em um eterno aprestamento. E a única maneira de conceber e compreender e acompanhar o mundo hoje, né, já não é estando mais com a mente concreta nem no vital, com a consciência nem no vital, nem no astral, nem na mente concreta, que era do quarto sistema. Como a gente já está no 5º, é a mente abstrata, então, ou você analisa o mundo usando a mente abstrata, ou o mundo passa rápido demais, você não consegue ver. É como se está parado e passa um trem de alta velocidade, você não consegue ver quem está na janela. Sim. Agora, é porque você está querendo ver com o olho físico. Agora, você veja com o abstrato, você vai saber o pensamento de quem está na janela, você vê além do trem. Isso é o que tem que acontecer hoje. Isso né? Então, em a gente vivendo hoje, com a tônica de consciência necessária para hoje, o mundo é uma maravilha, né? E aí, hoje, qual é o caminho para se conseguir isso? Novamente, volto à iniciação. Não tem outro caminho, por quê? Porque é um tipo de conhecimento que ele não causa empatia em todos. Então, aqueles que já têm a alma mais amadurecida, sandália um pouco mais gasta, né? Então, e percebe assim, não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero isso, é uma vida assim, sem sentido. Então, eu preciso compreender onde que eu me incluo no todo, né? O conceito de nada, a divindade. Eu preciso, não quer dizer que eu vou deixar de tomar a minha água, comer uma arroz com lentilha, ou quem gosta de futebol, ou quem gosta de bebida. Cada um tem os lazeres que queira. Não vai abrir mão da vida, até porque a iniciação precisa ser feita na vida. Mas aí o caminhar nessa direção, em direção à ciência, do amor-sabedoria, isso é que torna a vida digna, né? E ele estende a vida porque cada dia eu vivo no universo, eu assumo a minha hierarquia, né, de indivíduo cósmico, né, e deixo dessa besteira de achar que eu sou o resíduo do cavalo, do bandido, e que todo mundo é maior que eu, assim, eu adoro tudo que é coisa, pedra, duende, elemental, árvore, nuvem, Deus, divindade, todo mundo é maior, e eu sou ínfimo, né? Isso o pensar dessa maneira, né, eu classifico como lesa à divindade. Por quê? Porque a divindade em você, sentada pacientemente, ouve todas as besteiras que você pensa todos os dias, né? E aí eu falo assim, não, mas Jorge, escuta só. Não, e é o que você falou antes de serenar a mente, né? Não esvaziar serenamente para quê? Para ouvir a si mesmo. Isso. Por quê? Porque o universo está em mim. A essência, todas as inteligências, todas as consciências anteriores do mundo mineral, do vegetal, do animal, todas as hierarquias arrúbicas,
todo mundo contribuiu e em mim está, por quê? Porque eu estou em todos os planos. Então, assim, hoje eu vivo no mesmo mundo em que vivem todas as hierarquias superiores. Por quê? Porque eu tenho em mim o plano da mente abstrata, eu tenho em mim o plano búdico, eu tenho em mim uma expressão, né, de Atman, que é a materialização da vontade universal na matéria. O que mais além disso é necessário? O que mais? Não existe. Né? Assim, aparece o gênio e pergunta para você assim, o que você deseja? Tirando os 2 primeiros, que você viver para sempre e ganhar na loteria, né? Mas o terceiro, assim, não, eu queria ser igual à divindade. Aí o gênio vai te falar assim, mas eu não posso te dar o que você já tem. Já tem. Então claro. me pede consciência, criatura. É isso aí. Mas aí não podia, porque consciência não se dá, consciência se adquire. Consciência de dentro para fora. Não tem como se transferir para outro uma visão que você tenha do abstrato, porque vem da própria pessoa. É a pessoa que do seu eu abstrato tem que contemplar o mundo abstrato, porque do meu não dá, porque é outra visão. A gente pode até se encontrar lá e conversar, mas a minha eu não consigo. Então consciência não se dá. Isso é brilhante, meu brother querido. Muito bom, gente. Agora tenho certeza, e eu também, né? A partir do momento que a gente... É automático. A partir do momento que a gente falar tudo ou nada, tenho certeza de que nós vamos pensar no que nós falamos hoje. No que eu ouvi aqui hoje do Jorge e que você ouviu de nós dois aqui. O resumo, né, seria assim, o que é o tudo? Eu. Onde está o todo? Em mim. E o que é o nada? O nada em mim inexiste. Pronto. Isso aí é a coisa mais simples. Então é isso aí. Para você que fica, um fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.